Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, povo lindo do Senhor. Que bom que você veio, que bom que você está aqui para mais um dia de devocional. Caminho diário, uma palavra, um encontro novo eu. Estamos aqui prontos para fazermos a leitura desse manual juntos, para aprendermos mais do Senhor, sermos corrigidos, consertar o que a gente estava fazendo errado e começar a usar essa ferramenta que poderosa que é eu e você. Nas mãos do Senhor somos poderosos, podemos todas as coisas, mas é claro que se a gente não alinhar o projeto com quem projetou, fica difícil de funcionar. Se a gente não usar como ele fez, como ele instruiu, fica difícil de que esse projeto venha a ser duradouro e viva com excelência tudo aquilo que ele projetou para existir. Então essa é a intenção. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo ao Devocional Caminho Diário. Eu já quero junto com você convidar o Espírito Santo a se fazer presente aqui e aí em nossos corações, porque eu creio que a intenção dele é de estar no nosso meio. Ele já sabe que a gente tem esse encontro marcado e ele nunca falha em um encontro marcado. Nós é que falhamos com ele, nós é que inventamos desculpas, sempre colocamos alguma coisa entre nós e a presença dele. Mas hoje nós viemos aqui para quebrar esse laço, para desfazer esse mal entendido, para desfazer essas atitudes nossas, sermos renovados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos juntos convidá-lo? Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu santo nome, glorificado seja o Senhor em toda a terra, em nossas vidas, que a gente respire a tua presença, que a gente testifique o teu poder e que a gente viva e desfrute do melhor do Senhor. Pai, nessa hora eu quero convidar o Senhor a acessar o nosso coração. Eu quero te dar liberdade, Pai, entregar a chave da nossa vida em tuas mãos. Até aqui tentamos fazer do nosso jeito, fazer da nossa maneira, mas entendemos, ó Pai, que o Senhor é quem tem toda a direção. O Senhor foi quem nos projetou e sabe qual é o melhor para nós, conhece o nosso amanhã, conhece toda a nossa trajetória. Então te pedimos em nome de Jesus, venha ao nosso encontro nessa hora, Pai. Nos confronte com a tua palavra, nos corrija com ela e nos faça novas criaturas, ó Pai. Nos cura também, Senhor. Nos dá renovo. Nos sobrecarregamos deste mundo e acabamos nos perdendo nele. Então te peço hoje, em nome de Jesus, liberta-nos, ó Pai, e nos faz viver o melhor da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, livro de Isaías, profeta Isaías, não é Isaías, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo completo, que é bem pequenininho, mas nos atentar ao versículo do dia, que é o versículo 2. É confuso? É confuso se você não fazer a leitura completa. Então começa, gente, a gente sabe que a divisão de capítulos, de versículos, isso foi coisa com o passar do tempo. Então a leitura precisa ser feita completa para a gente entender o contexto, pelo menos até ali onde se encerra a mensagem central. Então faça a leitura lá do primeiro capítulo e você vai entender o que é que o profeta está falando de fato. Mas hoje nós vamos ser ministrados aqui no versículo 2, porque nós queremos hoje renovo. Amém? Eu vim aqui buscar renovo em você. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira de nós o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso, para que os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundice das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Gente, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Tudo que Israel fez contra o Senhor, tudo que Israel ignorou do Senhor,
Nós vemos aqui um Deus que convida a gente ao arrependimento, convida a gente ao techuvá, a voltar para Ele, a nos corrigirmos com Ele, a nos consertarmos com Ele. Então, missionária, mas eu sou gentil, eu não sou israelita. Jesus, ele veio exatamente para que a gente tivesse acesso a isso. Então, aqui a gente está vendo que nem todos israelitas estarão nesse projeto de salvação, mas todo gentil que se converteu ao Senhor, que aceitar, que buscar viver livre do opróbrio, ou seja, da vergonha que foi a vida, que foram as escolhas erradas, e se unir a esse Senhor, que é um Deus de renovo, é um Deus de formosura, é um Deus de paz, nós poderemos desfrutar da vida eterna. Então isso nos inclui também. Eu quero hoje aqui tocar no mais profundo do seu coração, mesmo eu não tendo acesso, mas o Espírito Santo, a quem eu vos prego aqui, tem, e que você possa, de fato, se conectar com Ele e entender que Deus quer te dar um renovo hoje. Deus quer te dar uma nova oportunidade de viver o melhor. Olha, Ele promete uma terra linda, uma terra santa, onde não há choro, não há tristeza, onde não há morte, onde não há fome, onde não há confusão, onde não há briga, onde não há disputa de quem é maior e de quem é menor, onde todos vivem com uma só família, alegres, felizes. Sabe aquele sonho que você tem de ter paz? Este lugar onde Deus nos convida a habitar é o lugar de paz. Ele quer que a gente habite nele. Jesus tabernaculou no meio de nós e Deus, ele quer que a gente habite nesse tabernáculo. Ele quer que a gente habite no meio dele. Ele diz que será abrigo no tempo de chuva e de frio, nas noites, mas ele também será abrigo no calor ardente do dia. Deus, ele cuida de nós em cada detalhe, em todo o tempo. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja entristecido, mas olha como se inicia esse capítulo. Mulheres se lembrando de quem elas são e se agarrando a este homem. Aqui a gente vê uma metáfora, uma forma de expressar a encontro com Jesus, a volta para Jesus, o toque nesse homem santo e sagrado que vai nos levar à presença do Senhor. E olha o que elas pedem aqui. Naquele dia, elas pedem para que Deus tire o opróbrio delas, ou seja, a vergonha de tudo que aconteceu. E claro, se a gente for para a leitura, a gente vai entender o que está acontecendo aqui em Israel, mas eu quero que a gente olhe para nós aqui agora. O que essa mensagem fala conosco, nós gentios, nós nesse tempo, nessa geração de agora. Deus continua operando da mesma forma. Eu acredito até que de forma maior ainda, porque Deus, ele se tornou tão sereno e paciente conosco, porque se fosse naquela época já tinha extirpado muita gente da terra, muita gente já tinha sido eliminada, mas Deus continua nos sustentando, Deus continua aqui nos dando essa chance de estarmos esperando Jesus. E se nós temos essa vontade no nosso coração, então que a gente mantenha isso. Mantenha essa chama acesa de querer buscar. E olha o que ele fala aqui. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. E o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Gente, aquele que fugia, aquele que conseguisse escapar deste mundo cruel que nós estamos vivendo. E quando eu digo, não é desaparecer, está aqui, olha, hoje eu me vejo no mesmo lugar onde eu sempre vivi, na mesma comunidade, só que eu escapei de tudo aquilo que estava me destruindo dentro dessa humanidade, dessa comunidade. E hoje eu vejo que o Senhor é Deus de renovo. Quando eu me sentia destruída por causa das minhas escolhas, não estou aqui culpando as pessoas, fui eu que escolhi, fui eu que me lancei nos maus costumes, na iniquidade do homem, nos maus conselhos, fiz aquilo que não agradava ao Senhor, fiz aquilo que não agradava nem a mim mesmo e acabei sendo destruída pela minha própria vontade. E quando eu orei ao Senhor, Ele me tirou dessa vergonha, Ele me deu um renovo de vida, Ele me deu uma nova vida. E Ele quer isso para você também. Você que não o conhece, você que chegou aqui por acaso sem entender nada, você que talvez ainda está em dúvida se de fato assume
essa vontade, esse anseio de dizer assim, eu creio em Cristo e eu vou servir a Ele. Que hoje você tome essa atitude, pare de ser covarde, pare de ficar brincando com a fé, pare de ficar brincando com Deus. Ele quer tirar a vergonha, Ele quer mudar a sua família, Ele quer mudar a sua história, Ele quer te curar, Ele quer te colocar em um lugar santo, sagrado, em um lugar alto, Ele quer te dar tantas coisas, mas você fica brincando de fé, você fica brincando de Deus, você um dia tá aqui, outro dia tá ali, um dia você quer agradar os homens, outro dia você quer agradar a Deus, isso fica muito complicado, porque Deus ele não gosta de dividir a santidade dele com ninguém, e ele tá certo, porque ele é soberano, ele não tem razão nenhuma para dividir o puro com o profano. Então é uma escolha que você precisa fazer, uma escolha que você precisa ter hoje, mais do que nunca, porque hoje você está ouvindo aqui, é porque Deus está te dando essa oportunidade de ser aquele que vai escapar daquele meio de sujeira que estava em Sião, porque ele vai vir fazer uma limpeza. Ele vai vir fazer uma limpeza e resgatar aqueles que aceitaram esse renovo do céu, aqueles que aceitaram ser purificados. Então que você não seja essa pessoa que vai rejeitar a palavra do Senhor, que você não seja aquela pessoa que vai rejeitar a correção do Senhor, mas ao contrário disso, que você seja aquela pessoa que vai ouvir, o bom ouvinte, o obediente, aquele que respeita a soberania de quem sabe o que diz, de quem sabe do que está falando. E eu não estou falando a mim, eu estou falando desse manual aqui que nós estamos lendo juntos, que é a Bíblia. O meu não é diferente do seu. Amém? Então que cada dia mais você tenha essa intenção. Eu vou desligar esse vídeo, mas eu quero que você continue aí fazendo essa leitura, buscando a conexão. O que esse povo fez para que Deus vá fazer uma justiça, vá fazer uma limpeza? O que esse povo pode fazer ainda para retornar e receber esse renovo e essa salvação do Senhor? Deus está nos convidando a ouvir mais o que Ele fala, ao invés de só perguntar, ao invés de só falar. Deus está nos convidando a ser ouvintes, mas ouvintes obedientes, praticantes. Não apenas ouvir e não praticar, mas ouvintes praticantes. Amém? Então que você fique com essa mensagem de renovo do Senhor. O versículo do dia é isso. E naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza. Então que você possa alcançar esse dia, que você possa alcançar essa graça do Senhor. Assim como todos nós que buscamos a face verdadeira do Senhor, somos renovados na esperança de um novo amanhã. E eu vou te dizer de todo o meu coração, como quem testifica, Deus nos renova dia após dia. E se estou aqui, é porque esse renovo é verdadeiro, é real. Amém? E eu desejo do fundo do meu coração que você seja renovado, que essa mensagem de fato mude a sua história, mude tudo aquilo que você tem vivido hoje, que está uma bagunça. Que através dessa mensagem você possa permitir que o Espírito Santo acesse o seu coração e transforme a sua história. A partir de hoje, escute e pare de querer fazer do seu jeito. Amém? O Senhor te convida a ser livre, liberto e para viver o melhor com Ele, neste tempo e depois desse tempo. Amém? Tchauzinho, fica com Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê muita paz, alegria, renovo, saúde e salvação. É o desejo da minha alma hoje para a sua vida. E quero pedir, compartilhe essa mensagem com alguém, curta, envie aí seus comentários, fale comigo também, amém? Tchau, e não se esqueça, nós temos um encontro marcado amanhã, não falte, não se atrase, eu espero por você. Tchau.